Olá, meus confrades, quem vos fala é Dom Hoffman. Bom, meus caros, no vídeo de hoje eu vou lhes apresentar um tabaco diferente do que eu tenho mostrado aqui, não é? Os últimos vídeos sobre tabacos têm sido sobre tabacos de pacote, não é? Em sua maioria aromáticos. Mas esse vídeo vai mudar essa sequência. O que eu tenho aqui? Um fumo de corda. E esse, meus caros, é um fumo de corda ou fumo de rolo, como vocês quiserem chamar, bem diferente dos tradicionais. Como vocês podem ver, é quase como se fosse trança. De fato, é uma trança, não é? Uma trança de fumo. O fumo de corda tradicional que a gente conhece é esse aqui, não é? O fumo preto, com melaço, na maioria das vezes. E ele geralmente é bem torcido. Esse aqui, você consegue até, veja bem, nas pontas, distorcê-lo. Você pode fazer isso para estar cortando, ou se for da sua preferência também. Mas fato é que, deixa eu até entrançá-lo de volta. Ó céus, espera aí, acho que agora, pronto, foi. Fato é que, meus caros, é um fumo de corda diferente, mas assim, é um fumo de corda muito bom. Esse fumo aqui, ele se chama Porto Faria. É o tabaco Porto Faria da tabacaria Guarani. Eu vou estar deixando o contato deles aí na descrição do vídeo. Bom, como vocês puderam ver, né? Tabaco feito numa trança. E é assim, considerações sobre ele. Não tem melaço, é um fumo que, diferente dos outros, né? São tabacos que geralmente tem um mel de fumo, esse daqui não tem. Então, uma dica inicial é o seguinte: coloquem num pote de vidro, porque acontece da seguinte forma: o fumo de corda que tem melaço, o melaço ajuda a impedir que o fumo mofe, não é? Acaba impedindo o processo de mofo. Esse aqui, como não tem melaço, ele está sujeito aí, não é? As intempéries da umidade, mais do que aqueles que dispõem do melaço. Bom, meus caros, esse fumo aqui, ele é bem interessante, viu? Ele tem você pode adquirir ele em 3 níveis de força: fraca, média ou forte. Eu peguei o de força média e achei suave. Para o meu gosto, de força média é ligeiramente suave. Não é um fumo que onde eu senti tanta força assim. Mas senti ali uma força razoável que para mim não chegou a ir além do médio. Está ali de suave para médio. Mas sendo um fumo de corda, obviamente, ele tem mais nicotina que os outros fumos que são de pacote, né? Fumos processados. Esse aqui não é tão processado assim, não é um ultra processado como os aromáticos. Então ele vai ter ali em si um nível um pouquinho maior de nicotina. Ele tem um cheiro bem peculiar. Lembra muito o Piracanjuba do Maninho. O tabaco Piracanjuba do Maninho é bem interessante. Já tem até vídeo dele aqui no canal. E lembra um pouco o tabaco Piracanjuba do Maninho. Mas é diferente. Lembra, mas é diferente. Esse aqui ele tem um sabor bem frutado. Esse tabaco tem um sabor frutado. O aroma muito floral. Um aroma que realmente lembra flores, né? Algo nesse sentido, mas também puxado para o frutado. O sabor dele, como eu disse, né? Sabor frutado, sabor, pelo menos no nível que eu peguei, médio, que eu achei suave.
sabor suave, não é? E assim, uma coisa importante a falar sobre fumos de corda é o seguinte: se você mora num lugar, numa cidade que seja mais úmida, é bom que você coloque o fumo de corda diariamente ou pelo menos com uma boa frequência no sol para que você retire dele a umidade. Porque o que acontece? Esse fumo ele é basicamente folhas torcidas, né? Isso aqui são folhas de tabaco torcidas. Essas folhas elas carregam uma grande quantidade de umidade consigo. Claro, tem os fumos que vêm muito secos pra gente. Já aconteceu de eu pegar fumo, tabaco de corda dele esfarelar de tão seco. Mas aqui não é o caso. Geralmente as cordas elas têm um nível maior de umidade. Então é interessante que você coloque no sol. Essa aqui, né, como não tem melaço, eu recomendo deixar aí 15 a 30 minutos no sol para poder estar retirando a umidade dela. Porque senão, meus caros, o acendimento será literalmente um inferno. É muito difícil você acender um tabaco que está muito úmido. Hoje mesmo, antes de realizar o processo de secagem da corda, eu tentei fumá-la sem secar. E obviamente, né, foi chato, uma situação complicada, que você acende, e além do tabaco não acender, a quentura ali, né, o vapor quente que passa do isqueiro para dentro do fornilho acaba aquecendo demais a sua boca. Entende? Então é uma situação desagradável. Você tenta acender o tabaco, ele não acende, mesmo assim a sua boca queima. O canivete caiu aqui. Então é aquilo, coloquem o tabaco para secar. Depois que cortarem, coloquem ele numa tábua para que vocês possam estar ali secando o tabaco, né, para que o tabaco passe por um processo de secagem, para que saia ali um pouco da umidade, né, para que o tabaco seja apreciado. Esse aqui é um tabaco simples, é um tabaco de corda, não é? Obviamente um tabaco puro. Ele tem o benefício de não ser aromático, ou seja, é um produto que eu não tenho como assegurar isso, não é porque eu não sei quem planta o tabaco, mas se houveram aqui processos químicos, eu acredito que não tenha, né? Mas se houveram, foram bem poucos. Porque assim, existem tabacos que você adquire, tabacos de corda mesmo, que quando você vai fumar tem um sabor avinagrado. Antes eu achava que aquilo era normal. Comprava uma corda numa tabacaria da cidade ou num lugar onde vende esse tipo de fumo e vinha aquele sabor avinagrado, aquele sabor de ureia, que eles utilizam, algumas lavouras utilizam ureia, não é? E isso deixa um sabor bem característico no tabaco, um sabor que incomoda. E assim, ureia, né, é um composto ali químico que, assim como todo composto químico, vai fazer mal à saúde. Mas nesse aqui eu senti sabor puro de tabaco, sabor assim, não senti nada de químico nele. Então acredito que realmente a corda em si já é um tabaco mais puro, não é? Já é um tabaco feito ali artesanalmente. Geralmente isso não é feito em fábrica, isso é feito em sítios por famílias que trabalham com isso há 50, 100 anos. Dificilmente é alguma empresa que produz esse tipo de fumo. Então essas produções mais familiares, não é? Elas são ali mais arcaicas, mais artesanais. Então processos de química, se existem, são mínimos. Aqui, como eu falei para vocês, não senti presença de ureia, não senti presença de nenhum composto, muito pelo contrário. Eu pude constatar que é um tabaco de boa qualidade e que para aqueles que, assim como eu, apreciam as cordas, não é, vão estar gostando muito dele. Então, o que você pode esperar desse tabaco? Sabor frutado e aroma floral. Esse sabor frutado é doce, é um sabor bem doce, com alguma cremosidade também, apesar de que não seja o foco aqui, não é? E assim, pessoal, esse frutado eu não consigo ali remeter a algum tipo de fruta específica. Eu acredito que seria até temerário tentar fazer isso, não é?
Mas assim, falemos de uma fruta fresca, por exemplo, uma fruta bem fresca. Não é puxado para o cítrico, não entendam assim, mas é puxado ali para uma fruta fresca mesmo. Então, não gelada, mas um tipo de fruta fresca. Então, puxa para esse sabor de uma fruta ali, sabor frutado, ou frutas secas também, né? Pode ser, eu não consumo frutas secas, então eu não saberia dizer, mas é puxado por frutado e doce, né? Talvez ali uma fruta cristalizada, alguma coisa dessa natureza. Mas é um tabaco bem interessante, um tabaco ali que eu recomendaria para iniciantes, apesar de ser corda, não é? Então, se você for iniciante, entre em contato se tiver interesse, né, obviamente, de adquirir o tabaco, peça um nível fraco dele, um nível suave. Para mim, o nível médio me atendeu muito bem, né, porque eu já estou acostumado ali. Eu gosto de tabacos de força média, não gosto de tabacos muito fortes. Tabacos muito fortes, eles geralmente me dão uma queda de pressão, então eu prefiro ficar ali nos de força média. Mas assim, se você gosta de corda, gosta de tabacos de força média ou quer começar a experimentar corda, a Porto Faria ela vai te agradar bastante, meus caros. Bom, agora eu tenho um pouco dela aqui. Eu vou lhes mostrar. Eu teria que desfiar primeiro, né? Que eu não desfiei a corda. Eu vou fazer isso e vou lhes mostrar duas coisas. Tem um aplicativo abrindo aqui no meu telefone o tempo inteiro. Enfim, eu vou lhes mostrar o processo de corte dessa corda. E falando em processo de corte, eu já tenho um vídeo no canal que fala sobre como estar preparando o fumo de corda. Mas esse aqui, meus caros, não tem segredo. É ainda mais fácil de preparar. Então, qualquer pessoa, mesmo as que não têm nenhuma experiência com corda, vão conseguir picar e fumar isso aqui muito facilmente. Apenas atentem-se para o que eu já falei. Deixem o tabaco secar. Se possível, coloquem no sol. Ou se você morar num lugar onde não tenha muita incidência solar, o que eu acho difícil aqui no Brasil, né? Você pode colocar no micro-ondas. Só tome cuidado com o seguinte: se fizer isso, a minha mãe me mata. Então eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Então se você aí mora numa casa com outras pessoas, muito provavelmente, né, sua esposa ou sua mãe não iria gostar que você fizesse isso, então evite o micro-ondas. Mas é uma opção ali, né, para quem dispor dessa possibilidade, e para quem esteja assim, ou num período de clima que a incidência solar não seja tanta, né, pode estar secando o tabaco dessa maneira. Bom, meus caros, eu vou aqui desfiar o fumo e já volto com o vídeo. Bom, meus caros, aí está ele. Como vocês podem ver aqui, olha, é um tabaco que tem uma cor bem semelhante ao Burley. Lembra bastante o Burley, a cor dele, como vocês podem estar vendo. E eu vou recomendar o seguinte, meus caros: para a corda, façam sempre um corte mais fino. Por que fazer um corte mais fino? Porque ele vai queimar com mais facilidade, né? Como eu falei, a corda é mais úmida, então ela tem alguma dificuldade para estar queimando. Como vocês podem ver aqui, olha, ele é trançado em 3 partes, 3 pequenos rolos, não é? E isso aqui, meus caros, é normal ele ficar meio que se soltando assim, tá? Não é porque o fumo foi mal trançado ou coisa dessa natureza. Não, ele é feito assim mesmo. E aí eu recomendo cortar da seguinte forma. Vocês vão fazer o seguinte: cortem um pedaço que vocês forem fumar. Cortem um pedaço. E aí vocês separem, né? Cortando um pedaço, vocês separem cada um dos gominhos e cortem o mais fino possível, tá? Bom, meus caros, eu vou tentar demonstrar aqui como proceder com essa corda. Vocês estão vendo? Eu separei um pedacinho
podem cortar assim, olha, os três juntos. O canivete ele vai cortar com muita facilidade. Vocês puderam ver, cortar com muita facilidade. Deixa eu passar ela para cá. E aí vão sair, né, os três pedaços. Como vocês podem ver, os pedaços que antes estavam trançados, eles se soltaram. Aí, de resto, é bem simples, não é? Como eu falei, eu já tenho um vídeo no canal ensinando a como cortar corda. Vai estar aí na descrição para quem quiser ver. Você vem aqui com a ponta do canivete e faz um corte. Peraí, deixa eu virar para cá que vai ficar mais fácil. Faz o corte mais fino que você conseguir. Minto, não mais fino que você conseguir. Se fizer muito fino também não fica legal. Mas faça ele ali um pouco mais fino, não tão grosso assim, olha. Não tão grosso assim, mas um pouquinho fininho. Um pouco fininho, mais ou menos assim. 1 centímetro mais ou menos ali, né? Que aí você vai estar tendo aqui essa pequena moedinha. E aí é simples, meus caros. Esse aqui ele é mais simples ainda, não precisa nem desfiar. É só você abrir ele mesmo. Vai abrindo ele e joga aqui. Se você achar que seu corte ainda está um pouco grosso demais, você pode fazer o seguinte. Deixa eu só pular esse anúncio aqui, né, que às vezes aparece para atrapalhar a trilha sonora do vídeo. Bom, muito bem. Se você achar que ele ainda, o seu corte que você fez e desfiou está um pouco grosso demais, você faz o seguinte. Junta tudo assim, olha, num montinho na sua mão mesmo. Mas junta bem, prensa ele, olha. Prensa ele assim, vai prensando ele. E bem na ponta, você corta de novo. Que aí ficou uma prensinha de fumo. Vocês podem ver, olha, fica uma prensazinha assim. Aí você vai e pica ele de novo. E vai picando. Bom, meus caros, é basicamente isso sobre o corte do fumo. Vocês têm também outra opção, né? Vocês podem simplesmente desinstalar isso aqui também e ir cortando. São várias formas. Ou vocês nem precisam cortar só um pedaço, né? Como eu fiz aqui. Vocês podem ir cortando aqui mesmo no rolo de fumo, não é? Tem várias formas de fazer. Esse fumo aqui ele é bem democrático quanto à forma de corte, né? Não é um fumo difícil de se cortar. Até por isso que eu recomendo para iniciante. E você vai ficar com esses pedacinhos, né? Que são bem fáceis de cortar. Então acredito que até por essa questão, que é um ponto bem positivo desse tabaco, ele vai estar agradando a muita gente. Bom, meus caros, eu acho interessante falar o seguinte. Esse tabaco ele é mineiro, né? Eu comprei ali a tabacaria Guarani, né? Fica em Belo Horizonte. Então é um tabaco mineiro ali daquela região, né? E é sempre muito interessante você notar as diferenças que o tabaco ele tem de uma terra para outra. O tabaco do Nordeste já é diferente, a gente já tem mais o arapiraca, não é muito presente ali na região Nordeste. Acredito que o Poço Fundo também seja de lá. Mas para o Rio Grande do Sul, a gente tem o amarelinho, tem o jaguari, né, que eu gosto muito de consumir as cordas gaúchas, né, principalmente o jaguari e o amarelinho do Dalberto, que estão em falta, são as minhas favoritas. Mas agora também essas cordas mineiras aqui, elas conquistaram a minha apreciação, viu? Eu gostei bastante da experiência que eu tive com elas, assim como eu também tive naquela experiência com o Piracanjuba do Maninho. Eu acredito que seja de Minas Gerais, muito provavelmente de Minas Gerais também, eu não lembro, vai aparecer aí na tela. Mas como o sabor, né, é semelhante ao Piracanjuba do Maninho, eu acredito que seja de Minas também. Então agora eu vou ter ali, né, mais uma como é que eu posso dizer? Uma opção, né? As cordas mineiras me agradaram. Então eu vou estar aí provando mais cordas dessa região. Então é isso, meus caros. O fumo em si é simples, como eu falei, simples, mas muito agradável, não é? É o que eu disse. Um cheiro que chega até a ser enjoativo, viu? Um cheiro ali bem
não tão intenso assim, né, mas bem marcante. Acho que a palavra certa é marcante. Um cheiro marcante ali, floral, frutado. E um sabor também doce, frutado e muito saboroso. Um sabor ali mais puxado para o frutado, como eu disse, né? Doce e cremoso. Bom, meus caros, é isso. Vou aqui, como sempre eu faço, né? Mostro o acendimento para vocês. Como eu falei, né? Nível de umidade um pouco maior. É interessante deixá-lo mais seco. Bom, esse aqui pelo menos eu recebi mais úmido, né? Tem um confrade que falou que o comprou e ele tinha chegado bem seco. Esse aqui o meu chegou com uma umidade ali um pouco elevada, então estou até tendo ali uma certa dificuldade para fumá-lo, mas vou estar ali realizando o processo de secagem ao sol. Hoje não deu muito porque choveu aqui no Rio de Janeiro, né? Uma coisa bem difícil de acontecer, mas acabou impedindo a secagem adequada da corda. Mas vamos lá. É como eu falei, tabaco bem saboroso, né? Pelo fato de ser aromático, você tem aí uma opção mais natural, sem química adicionada, né? Sem química adicionada para dar sabor. O fornilho já está até no final também. No retrorail, nossa. E o retrorail dele, no retrorail ele mostra, né, um pouco mais da força dele. O retrorail desse tabaco aqui, você sente mais o aroma floral dele. É assim, como eu falei, é um tabaco médio, mas para mim soa como suave. Mas soltar pelo nariz aí que ele mostra, né, a força dele aqui. Ainda bem que eu não peguei a versão mais forte. A mediana ali já me agradou mais. Bom, meus caros, é isso. Caso tenha algum comentário ou alguma consideração a fazer sobre esse vídeo, utilizem-se aí à vontade da seção de comentários. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Como eu falei, apaga rápido. Eu vou ficando por aqui. Até mais, confrades.